Uma exposição das 7 eras da Igreja. A Era da Igreja de Laodiceia. Continuação da página 304. A mensagem para a Era de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versos de 15 a 19. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Visto que lemos isto juntos, estou certo que você notou que o Espírito não disse uma só coisa boa acerca desta era. Ele faz 2 acusações e decreta sua sentença sobre eles. Primeiro, Apocalipse 3, 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos examinar isto atentamente. Diz que este grupo da era da Igreja de Laodiceia é morno. Esta mornidão requer uma punição de Deus. A punição é que serão vomitados de sua boca. Aqui é onde não queremos nos desviar como muitas pessoas fazem. Elas muito insensatamente dizem que Deus pode vomitar você de sua boca, e isso prova que não há qualquer verdade na doutrina da perseverança dos santos. Eu quero corrigir seu pensamento agora mesmo. Este versículo não é dado a um indivíduo, é dado à igreja. Ele está falando à igreja. Além disso, você recordará, se simplesmente mantiver a palavra em mente, que em nenhum lugar diz que estamos na boca de Deus. Nós estamos gravados nas palmas de suas mãos. Somos carregados em seu seio. Lá atrás, nas eras desconhecidas, antes do tempo, nós estávamos em sua mente. Nós estávamos em seu aprisco e em suas pastagens, porém nunca em sua boca. Mas o que está na boca do Senhor? A palavra está em sua boca. Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra deve estar em nossas bocas também. Agora sabemos que a igreja é seu corpo. Está aqui assumindo o seu lugar. O que estará na boca da igreja? A palavra. 1 Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que há de errado com essas pessoas do último dia? Elas fugiram da palavra. Elas não são mais ferventes para com ela. Elas são mornas para com ela. Eu vou provar isso agora mesmo. Os batistas têm seus credos e dogmas baseados na palavra
e não se consegue dissuadi-los. Eles dizem que os dias apostólicos de milagres terminaram e que não há batismo do Espírito Santo depois de crer. Os metodistas dizem, baseados na palavra, que não há batismo nas águas. Aspersão não é batismo. E que a santificação é o batismo do Espírito Santo. A Igreja de Cristo especializa-se no batismo regenerativo e, na maioria dos casos, eles descem pecadores enxutos e saem pecadores molhados. Todavia, eles alegam que sua doutrina baseia-se na palavra. Continue, vá verificando um de cada vez e chegue aos pentecostais. Eles têm a palavra? Dê-lhes o teste da palavra e veja. Eles trairão a palavra por uma sensação quase que toda vez. Se você pode produzir uma manifestação, tal como azeite e sangue, e línguas e outros sinais, não importa se na palavra ou não, ou se adequadamente interpretado de acordo com a palavra, a maioria se inclinará a isto. Mas o que aconteceu à palavra? A palavra foi posta de lado, por isso Deus diz: eu irei contra todos vocês. Eu os vomitarei da minha boca. Isto é o fim. Durante as 7 eras, sem exceção, eu apenas vi homens estimando sua própria palavra acima da minha. Por isso, no fim desta era, vou vomitá-los da minha boca. Tudo acabou. Eu certamente vou falar. Sim, eu estou aqui no meio da igreja. O Amém de Deus, fiel e verdadeiro, se revelará e será através de meu profeta. Oh, sim, isso é assim. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Aí está. Ele está enviando um profeta vindicado. Ele está enviando um profeta após quase 2000 anos. Ele está enviando alguém que está tão longe da organização, da instrução e do mundo da religião que, como João Batista e Elias de outrora, ouvirá somente de Deus e terá o assim diz o Senhor. E falará por Deus. Ele será o porta-voz de Deus. E ele, como é declarado em Malaquias 4:6, converterá os corações dos filhos aos pais. Ele trará de volta os escolhidos do último dia, e eles ouvirão um profeta vindicado transmitir a exata verdade, assim como foi com Paulo. Ele restaurará a verdade como eles a tinham. E esses escolhidos, juntamente com ele, naquele dia, serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor e serão seu corpo e serão sua voz e executarão suas obras. Aleluia! Você vê isso? Uma breve consideração da história da igreja provará quão exato é este pensamento. Na tenebrosa Idade Média, a palavra esteve quase que inteiramente fora do alcance das pessoas. Mas Deus enviou Lutero com a palavra. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo. Porém, eles se organizaram e novamente a palavra pura foi perdida, porque a organização tende para dogmas e credos e não para a simples palavra. Eles não mais podiam falar por Deus. Então Deus enviou Wesley, e ele era a voz com a palavra em seu dia. As pessoas que receberam sua revelação de Deus tornaram-se cartas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens da sua geração. Quando os metodistas falharam, Deus levantou outros, e assim tem prosseguido através dos anos, até que neste último dia
há novamente outro povo na terra que, sob seu mensageiro, serão a voz final para a era final. Sim, Senhor, a igreja não é mais porta-voz de Deus. Ela é porta-voz de si própria. Por isso, Deus está virando-se contra ela. Ele a confundirá através do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará nela. Está sim, porque diz no último capítulo de Apocalipse, versículo 17: E o Espírito e a esposa dizem: Vem. Uma vez mais o mundo ouvirá diretamente de Deus, como no Pentecostes. Porém, evidentemente, essa noiva palavra será repudiada como na primeira era. Ora, ele tem clamado para esta última era. Vocês têm a palavra. Vocês têm mais Bíblias do que nunca. Porém, não estão fazendo nada com a palavra, exceto dividi-la e retalhá-la, tomando o que querem e deixando de lado o que não querem. Vocês não estão interessados em vivê-la, mas em debatê-la. Oxalá vocês fossem ou frios ou quentes. Se fossem frios e a rejeitassem, eu poderia suportar isso. Se ficassem incandescentes até conhecer a verdade dela e vivê-la, eu os louvaria por isso. Porém, quando vocês simplesmente tomam minha palavra e não a honram, eu em troca tenho que me recusar a honrá-los. Vomitá-los-ei, pois me causam náuseas. Agora, qualquer um sabe que a água morna faz ficar enjoado do estômago. Se você precisa de um vomitório, a água morna é a melhor coisa disponível para se beber. Uma igreja morna tem feito Deus ficar enjoado, e ele declarou que a vomitará. Faz-nos lembrar de como ele se sentiu um pouco antes do dilúvio, não faz? Para Deus, oxalá a igreja fosse fria ou quente. Melhor que ela fosse fervente, quente. Mas ela não é. A sentença foi decretada. Ela não é mais a voz de Deus para o mundo. Ela sustentará que é, porém Deus diz que não. Deus ainda tem uma voz para o povo do mundo, assim como ele deu uma voz para a noiva. Essa voz, como dissemos, está na noiva, e falaremos mais a respeito posteriormente. Segundo, Apocalipse capítulo 3, de 17 a 18. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Agora considere a primeira frase deste versículo. Como dizes, veja, eles estavam falando como porta-voz de Deus. Isto prova exatamente o que eu disse que os versículos 16 e 17 significavam. Embora eles o digam isso, não o torna correto. A Igreja Católica diz que fala por Deus, afirmando que ela é a segura voz do Senhor. Como um povo pode ser tão iníquo espiritualmente, é o que não posso entender. Porém, eles produzem de acordo com a semente que está neles, e nós sabemos de onde veio essa semente, não é verdade? A igreja de Laodiceia diz: rica sou e estou enriquecida, e de nada tenho falta. Essa foi sua autoavaliação. Ela olhou para si mesma e é isto o que viu.
Ela disse: rica sou, o que significa que ela é rica nas coisas do mundo. Ela está se jactanciando diante de Tiago 2, de 5 a 7. Ouvi, meus amados irmãos. Porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Ora, eu não estou sugerindo que um rico não possa ser espiritual. Porém, todos nós sabemos que a palavra diz que são poucos. São os pobres que predominam no corpo da verdadeira igreja. Pois bem, se a igreja torna-se cheia de riqueza, sabemos apenas uma coisa: Icabode foi escrito sobre seus portais. Não se pode negar isso, pois é a palavra. Por falar a respeito da riqueza na igreja, ora, nunca houve tamanha demonstração de riqueza. Os belos santuários se multiplicaram em número como nunca antes. Os vários grupos disputam entre si para ver quem pode construir o maior e o mais atraente. E eles constroem centros educacionais no valor de incalculáveis milhões. E esses edifícios são usados apenas 1 ou 2 horas por semana. Agora, isso não seria uma coisa tão terrível. Porém, eles esperam que este pequeno tempo despendido com as crianças na instalação de ensino tome o lugar das horas de treinamento que deviam ser dadas no lar. O dinheiro tem entrado tão abundantemente na igreja que diferentes denominações possuem ações e bônus, fábricas, poços de petróleo e companhias de seguro. Eles têm despejado muito dinheiro em fundos de previdência e aposentadoria. Ora, isso soa bem, porém tem se tornado um laço para os ministros, porque se decidem deixar seu grupo em troca de mais luz ou do amor de Deus, eles perdem suas pensões. A maioria não pode suportar isto e permanece com seus grupos de pressão. Agora, não esqueça que esta é a última era. Sabemos que esta é a última era porque Israel voltou para a Palestina. Se cremos que ele realmente vem, então deve haver algo errado com aqueles que estão construindo tão vastamente. Isto nos faz pensar que estas pessoas planejam permanecer aqui para sempre, ou que faltam centenas de anos para a vinda de Jesus. Você sabe que a religião hoje é reconhecida como um grande negócio? É um fato incontestável que eles estão colocando administradores de empresas nas igrejas para cuidar das finanças. É isto que Deus deseja? Não nos ensina a sua palavra no livro de Atos que 7 homens cheios do Espírito Santo e de fé serviam ao Senhor em assuntos de negócio? Pode-se certamente ver por que Deus disse: tu dizes que és rico. Eu nunca disse isso. Há programas de rádio, programas de televisão e numerosos esforços eclesiásticos que estão custando milhões e milhões de dólares. A riqueza continua entrando abundantemente na igreja e o quadro de membros cresce juntamente com o dinheiro. Todavia, a obra não está sendo feita como quando não havia dinheiro e os homens repousavam exclusivamente na habilidade que lhes era dada pelo Espírito Santo. Há pregadores pagos, assistentes pagos, ministros de música e ensino pagos, coros pagos, zeladores pagos, programas e entretenimento, tudo custando grandes somas, mas, apesar de tudo isso, o poder está diminuindo. Sim,
A igreja é rica, porém o poder não está ali. Deus move-se pelo seu espírito, não pela quantidade de dinheiro ou talento na igreja. Agora, quero lhe mostrar quão diabólica tem se tornado esta ganância por dinheiro. As igrejas têm feito tudo em busca de um quadro de membros, especialmente entre os ricos. Em todo lugar há um apelo para tornar a religião tão atraente e empolgante de modo que os ricos e cultos e todos que têm prestígio mundano entrem e sejam ativos na igreja. Será que não pode entender que se a riqueza é o critério de espiritualidade, então o mundo já tem Deus? Tem tudo de Deus e a igreja não tem nada? Dizes, estou enriquecido. Isto literalmente significa, eu tenho riquezas espirituais. Isto soa como o milênio com ruas de ouro e a presença de Deus. Porém, eu me pergunto se isto é assim. É a igreja verdadeiramente rica nas coisas espirituais de Deus? Vamos examinar esta jactância laodicense do século XX à luz da palavra. Se a igreja fosse em verdade rica espiritualmente, sua influência seria sentida na vida da comunidade. Mas que tipo de vida exatamente estão vivendo estes assim chamados homens espirituais e influentes da comunidade? Nos subúrbios, nos bairros de melhor classe social, abundam a prática de trocar esposas e prostituição e bandos de jovens furando festas e causando um tremendo prejuízo em danos ao patrimônio. A imoralidade tem atingido um nível ainda não superado em atos sexuais promíscuos. Vício de narcóticos, jogos de azar, roubo e todo tipo de mal. E a igreja continua afirmando quão boa é esta geração, quão cheias estão as igrejas e quão receptivos são até mesmo os nativos dos campos missionários. A igreja tem entregue as pessoas aos médicos, especialmente aos psiquiatras. Como ela pode falar com jactância a respeito de ser rica espiritualmente? É o que não entendo. Isso não é verdade. Eles estão falidos e não sabem. Dê uma boa olhada ao seu redor. Examine as pessoas enquanto elas passam. Será que você pode selecionar aqueles que têm aparência cristã nas multidões que vê? Observe como se vestem. Observe como agem. Ouça o que dizem. Veja aonde vão. Certamente deve haver alguma evidência real do novo nascimento entre todos aqueles que vemos passar. Porém, há poucos. Todavia, hoje as igrejas fundamentais estão dizendo que elas têm milhões de salvos e até mesmo cheios do Espírito. Cheios do Espírito? Você pode chamar de cheias do Espírito mulheres que andam por aí com cabelos cortados e frisados, e shorts e calças compridas, frentes únicas e bermudas colantes, todas pintadas como Jezabel? Se estas são ataviadas em traje honesto, como convém às mulheres cristãs, eu detestaria pensar como seria se tivesse que presenciar uma exibição de desonestidade. Ora, eu sei que as mulheres não ditam as modas. Hollywood faz isso. Mas ouçam, senhoras, ainda se vende fazenda e máquinas de costura. Vocês não têm que comprar o que está nas lojas e depois usar isso como desculpa. Este é um assunto seríssimo, no qual estou entrando. Você não leu na Escritura que quando um homem atenta numa mulher e em seu coração a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela? E suponha que você se vestisse de tal maneira que viesse provocar isso. Isso faz de você sua parceira no pecado,
ainda que você estivesse completamente desapercebida disto, sendo uma verdadeira virgem sem tais desejos. Todavia, Deus a tem por responsável e você será julgada. Agora, eu sei que vocês, senhoras, não gostam desse tipo de pregação. Porém, irmã, você está erradíssima no que está fazendo. A Bíblia lhe proíbe cortar o cabelo. Deus o deu em lugar de véu. Ele lhe deu um mandamento para usá-lo crescido. É sua glória. Quando você cortou o seu cabelo, expressou que deixou a liderança de seu marido. Assim como Eva, vocês saíram e continuaram por sua própria conta. Vocês conseguiram o direito de voto. Vocês tomaram os empregos de homens. Vocês deixaram de ser femininas. Vocês devem se arrepender e voltar a Deus. E como se tudo isso não fosse suficientemente ruim, muitas de vocês conceberam a ideia que podiam invadir os púlpitos e os ofícios da igreja que Deus reservou para homens e somente para homens. Agora toquei num ponto sensível, não é verdade? Bem, mostre-me um só lugar na Bíblia em que Deus alguma vez ordenou a uma mulher para pregar ou exercer autoridade sobre um homem, e eu pedirei desculpas pelo que disse. Você não conseguirá encontrar que eu esteja errado. Eu estou certo, porque permaneço com a palavra e na palavra. Se você fosse espiritualmente rica, saberia que é verdade. Não há nada verdadeiro senão a palavra. Paulo disse: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Você não pode assumir um lugar entre o ministério quíntuplo de Efésios 4 e não exercer autoridade sobre homens. Irmã, é melhor você dar ouvidos a essa palavra. Não foi o Espírito de Deus manifestando-se numa vida cheia do Espírito que lhe disse para pregar, porque o Espírito e a palavra são um. Eles dizem a mesma coisa. Alguém cometeu um erro. Alguém foi enganado. Desperte antes que seja tarde demais. Satanás enganou Eva, sua mãe. Ele está enganando as filhas agora. Que Deus possa ajudá-la. De nada tenho falta. Ora, quando alguém diz, de nada tenho falta, poderia muito bem estar dizendo, eu tenho tudo. Ou poderia estar dizendo, eu não quero mais, pois agora estou satisfeito. Você pode expressar isto da maneira que quiser. E tudo combina com o fato de que a igreja está satisfeita. Ela está satisfeita com o que tem. Ela imagina que tem tudo, ou que tem o suficiente. E é exatamente isso que encontramos hoje. Qual denominação não está alegando que ela tem a revelação e o poder e a verdade? Ouça os batistas, e eles têm tudo. Ouça os metodistas, e eles têm tudo. Ouça a Igreja de Cristo, e todos estão errados, menos eles. Ouça o que os pentecostais dizem, e eles têm a plenitude da plenitude. Agora, eles sabem que estou dizendo a verdade a respeito deles, porque nenhum de seus manuais diz diferente. Eles o redigiram tão minuciosamente e puseram seus nomes nele e o concluíram todo. Deus simplesmente não tem mais nada a oferecer. E há os que simplesmente não querem mais nada. Eles não creem em cura e não a querem, embora esteja na palavra. Há os que não aceitariam o Espírito Santo, mesmo que Deus abrisse os céus e lhes mostrasse um sinal. Agora, todos eles estão dizendo e tentando provar que tem tudo, ou que tem o suficiente. Todavia, isto é a verdade? Compare esta igreja do século XX com a igreja do primeiro século. Vá em frente. Faça isso. Onde está o poder?
Onde está o amor? Onde está a igreja purificada que resistia ao pecado e andava com fé em direção a Jesus? Onde está a unidade? Não se pode encontrá-la. Se esta igreja tem tudo o que necessita, por que então eles estavam clamando por mais de Deus no livro de Atos, como se não tivessem tudo isso? E, no entanto, tinham muito mais do que se tem hoje.